Queridos irmãos e irmãs, prezada comunidade, catequizandos, hoje também todos os nossos leigos e leigos, os ministérios de pessoas que ajudam nas nossas comunidades, nesse mês vocacional, né, os leigos e leigas engajados a serviço da evangelização, seja aqui na nossa paróquia, como em toda a nossa arquidiocese. Também rezemos pelo serviço, pelo testemunho que prestam através da dedicação e do trabalho que exercem nas diversas pastorais e movimentos e outros organismos da vida da igreja. No Evangelho de hoje, nós vemos que Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos. Pergunta essa que diz: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quando Jesus pergunta isso, não significa que Jesus está em crise sobre sua identidade, né? Ou está preocupado em saber aquilo que as pessoas pensam a respeito dele. Não. Jesus quer saber aquilo que as pessoas falam, comentam a respeito do Messias, né? Jesus é o Messias que todos esperavam, mas nós sabemos muito bem que, devido a uma expectativa messiânica que não correspondia, o povo aguardava uma vinda de Messias bem diferente. Podemos dizer que, de uma certa forma, Jesus frustrou, né? A expectativa deles era uma, do Messias revolucionário, político, guerreiro, um Messias que viria com sangue nas veias, vamos dizer, no olho, né? Que haveria de causar o mesmo dano, então um Messias vingativo, tudo aquilo que o povo sofreu, a escravidão, a perseguição, o povo que sempre rezou pedindo que o Messias, que Deus mandasse o Messias para libertá-lo. Então o Messias que viria para também haveria de se vingar, né? Tudo aquilo que o povo sofreu, e assumir as dores, sofrimentos daquele povo, e infligir castigos duros àqueles que os fizeram sofrer. Esta era, vamos dizer, um pouco a expectativa, esta era a imagem, era com estas características que eles descreviam quem deveria ser o Messias. O Messias necessariamente deveria ter estas características. Esse seria o Messias. Sabemos nós que Jesus não se apresentou dessa forma, pelo contrário, de uma forma completamente diferente, né? Por isso que no final do Evangelho, diz Jesus, depois do diálogo que ele teve com Pedro, né? Jesus ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Porque Jesus vai purificar essa visão equivocada do Messias e do Salvador, né? Vai mostrar a eles que o Messias, ele tem poder, sim, mas não é um poder que é utilizado para aniquilar ninguém. Nós geralmente gostamos que os nossos inimigos, a gente pudesse, né, puxar o pescoço de um por um, né, a gente puxaria, né? Jesus não, ele pensa diferente, né? Ele quer que a pessoa que está distante se aproxime. Aquele que anda no pecado, eu não desejo a morte do pecador. Antes, o que eu desejo é que ele se converta. Se a pessoa está indo para o caminho errado, eu vou fazer todo o esforço possível para fazer com que ela volte para o caminho certo. Essa é a sabedoria de Deus. Mas nem sempre é assim que nós pensamos e agimos, né? Então Jesus faz essa sondagem, né? Claro que Jesus sabe, mas quer ouvir deles.
Então pergunta, né, o que as pessoas dizem, comentam, qual é a opinião que elas têm a respeito do Messias. E veja aqui as respostas, né, não são respostas ruins, né? O povo tem, assim, uma boa impressão a respeito do Messias. Porque uns dizem que é João Batista, que ressuscitou, né? João Batista tinha morrido. Outros dizem que é Elias, outros ainda Jeremias, e outros também algum dos profetas. Veja, são todas referências bonitas, né? De comparar Jesus com João Batista, Elias, Jeremias, mas Jesus não é Elias, Jesus não é João Batista, nem Jeremias e nem Jesus é o Messias que eles esperavam. É o próprio Deus que se encarnou, assumiu a natureza humana, né? E eles não conseguiram ver num primeiro momento desta forma, né? Por isso, a resposta é essa, é isso, é aquilo, é um profeta, compararam ele a tantos grandes profetas. Muito bem, esta é a resposta, podemos dizer, daquilo que o povo pensa, acha, acredita, diz a respeito do Messias. Muito bem. Então agora a pergunta é a mesma pergunta, porém para aqueles que estão com ele, né, que o conheceram. Então Jesus se volta para Pedro e pergunta: e para vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Pedro, quando identifica ou revela a verdadeira identidade de Jesus, Jesus não é Elias, nem Jeremias, nem João Batista e nem mais um dos profetas, não, é muito mais. Tu és o próprio, o Messias, o Filho de Deus, o libertador. E Jesus diz: olha, você só disse e respondeu isso porque foi meu Pai do céu que te revelou, né? Senão também com certeza, porque aquilo que o povo achava, pensava a respeito do Messias, os apóstolos também tinham a mesma opinião, né? Eles também, não é que eles pensavam diferente, eles vão de fato saber que Jesus não é mais um dos tantos profetas, depois com a ajuda do Espírito Santo que vai abrir a mente e o coração. Olha aí vocês que vão receber a crisma, né? Vocês vão receber o Espírito Santo. Com a ajuda do alto, eles foram capazes de descobrir de quem é Jesus. E a importância que ele tem na vida. Por isso essa pergunta, meus irmãos e irmãs, ela deveria hoje ser dirigida a cada um de nós. Quem é Deus, ou quem é Jesus para mim? O que ele representa na minha vida? Dizia ontem na homilia, depende. Se você perguntar para uma pessoa de fé, quem é Deus, quem é Jesus, então, devido à fé que ela tem e à experiência que tem de Deus na vida dela, com certeza vai descrever Jesus de uma forma: ele é importante, é o meu tudo, é a minha salvação, é onde eu encontro força, porque a partir de uma experiência que tem, vive aquela fé, então Jesus, o Deus, vai ter para ela um grau de importância. Mas se for uma pessoa, um ateu à toa, né? Uma pessoa que não tem nenhuma intimidade com Deus, com certeza não vai ter muita importância não. Então pode ser tudo e pode ser nada. Pode ter importância ou não, dependendo da experiência e da fé vivida que a pessoa tem, vai ser a sua resposta.
Importante é que Jesus não vai deixar de ser mais Deus ou menos Deus, independentemente da minha resposta, se eu o descrevo de uma forma positiva ou negativa. Ele continua sendo aquilo que ele é. Ele não vai ser mais Deus e menos Deus, se você o descrever de uma forma ou de outra. Não, ele continua sendo o Salvador da humanidade. Por isso, meus irmãos e irmãs, essa pergunta ela é muito importante. Se nós perguntarmos hoje ao mundo, à sociedade, né, onde nós vivemos num mundo onde as pessoas costumam fabricar seus deuses, não é verdade? Geralmente, os deuses são aqueles que atendem os caprichos pessoais. Aí cada um tem o seu Deus. Se ele atende às minhas necessidades, os meus confortos, aí é um Deus bom. Agora, se ele exige um pouco de mim, né? Aí já está quase que na hora de escolher um outro. Não é assim que acontece? Nós sempre queremos ser favorecidos em tudo. Por isso essa pergunta ela é muito importante. Quem é Deus para mim, para você? Qual o grau de importância que ele tem na tua, na minha, na nossa vida? Ele é realmente importante? Quando nós amamos alguma coisa, damos um valor importante, e aquele objeto, aquela pessoa, aquela coisa tem um valor importante para mim, eu quero que a coisa amada, desejada, esteja próxima de mim. Sim ou não? Nós queremos, gostamos, desejamos estar perto daquilo ou de quem nós amamos, mas o contrário também é verdadeiro. Se eu não amo, não gosto, então se está longe, distante, também não importa. Pode ser também com Deus. Se Ele é importante para você, você vai buscá-lo. Se Ele não é importante, tanto faz. Por isso a pessoa que não vai à missa, que não reza, que não comunga, que não se alimenta da Eucaristia, a gente pergunta que imagem, que concepção que tem de Deus. Qual é o grau de importância que tem Deus na vida de uma pessoa que vive fugindo dele? Não precisa ser nem muito inteligente para responder. Se aquilo que nós amamos e gostamos de que é importante, nós queremos estar próximo, o contrário também é verdadeiro. Se eu vivo fugindo, é porque não importa. Importar é trazer para dentro, para perto de si. Nós gostamos de estar próximos de quem nós amamos de verdade. Você ama Jesus? Você ama a Deus? Basta você olhar. Bom, se você o procura, de fato, você o ama. Se você não o procura ou raramente o busca, você já tem uma resposta para a pergunta. Não precisa fazer nenhuma faculdade, viu? Basta olhar para a tua vida, que a maneira como você vive, o eu, vai dar, vamos dizer, características de se Deus é ou não importante para você. É simples assim. E também, quando Pedro diz, tu és o Messias, o Filho de Deus, revela a identidade verdadeira de quem é Jesus. Veja aqui, Jesus disse, por isso eu te digo, tu és Pedro, veja aqui, sobre esta pedra construirei a minha igreja. Jesus edifica a sua igreja e dá a ela poder. Veja aqui, edificarei a minha igreja sobre você, Pedro, você encarrega ele. E o poder do inferno nunca, jamais poderá vencê-la.
Te darei as chaves do reino dos céus. Olha só. E tudo o que ligar aqui na terra, através da igreja, será ligado no céu. Tudo que desligar aqui na terra, também será desligado lá no céu. Ontem eu lancei um desafio, né? A gente tem que conhecer um pouquinho mais da nossa igreja. Depois procure no teu celular em casa, né? Coloca lá a expressão, o que significa na igreja, esse poder que ele deu à igreja de ligar e desligar. Coloca lá até na inteligência artificial, né? Explicação do termo, né? O da expressão ligar, tudo que ligar será ligado e tudo que desligar será desligado. E vocês vão ficar surpresos com a resposta que vai vir. Esse poder ele deu à sua igreja, Igreja Católica. O poder das chaves, ligar ou desligar, aprovar ou reprovar, confirmar ou não, né? É disso que fala, mas tem muito mais. Então depois pesquise. A fé também ela precisa ser alimentada, né? Precisa ser nutrida. O aumento da fé ela se dá pela oração, pela caridade, mas ela também se dá pelo estudo. Santo Agostinho foi um homem muito sábio, né? E num primeiro momento a inteligência estava afastando ele de Deus, porque ele buscava no mundo aquilo que ele só encontrou em Deus. Então ele usou a inteligência também para compreender os desígnios de Deus. E quando ele encontrou aquilo que ele buscava, quando a inteligência se encontrou com Deus, se tornou um grande doutor da igreja. Então nós precisamos também alimentar a nossa fé, meus irmãos e irmãs. O estudo, a oração, os momentos de encontro, de retiro, quando a paróquia oferece uma oportunidade, nós devemos aproveitar, né? Você que vai receber a crisma também, ontem tivemos o encontro, foi falado muito, né? A preocupação da igreja, né? De que a catequese, ela deve ser uma catequese para a vida. Não aquela catequese onde o catequizando, né? O assessor que nos fez a reflexão conosco, diziam, não é uma catequese visando receber sacramento, né? Aí o confirmando recebe o sacramento, já fez batismo, primeira Eucaristia, crisma, já está doutorado, né? Então ele abandona a igreja. Agora já fiz tudo, já recebi tudo e tchau. E sai da igreja, né? Ficou 5, 6 anos, né? Então como se a comunidade durante 5, 6 anos preparou para abandonar a igreja. Olha aqui que contradição. O que aprendeu lá na catequese? Ficou 5, 6 anos, você não foi convidado, não foi ensinado a conhecer. A catequese é para conhecer uma pessoa, não é para receber uma coisa. É uma catequese para se enamorar dele. Vale para uma catequese matrimonial, vale para a pastoral do batismo, para a catequese de todas as etapas e vale para todos nós. Tudo aquilo na igreja que nós fazemos, nas pastorais, movimentos, tudo é para levar a pessoa a conhecer quem é Jesus na vida dela, senão não serve. Para formar discípulos e missionários dele. Esse é o empenho de todo catequista, de todos os agentes de pastorais e movimento. Tudo aquilo que nós fazemos na igreja tem um objetivo, uma finalidade: levar a pessoa a se encantar, se apaixonar, se namorar por uma pessoa que é Jesus Cristo. Então temos que rezar bastante nesse sentido. Então, para finalizar, né, a pergunta: quem é Jesus para mim, para você? Fique com essa pergunta. Ele é importante para a sua vida? Sim ou não? E depois também,
procurar essa expressão: tudo que ligar será ligado e tudo que desligar será desligado. Procure nos meios de comunicação aí de vocês, né? Eu tenho certeza que é uma catequese bonita e vai fazer muito bem para pesquise lá no celular, vocês são mais entendidos que o padre nisso, né? Para que nos ajude também a compreender, responder, entender quem é Deus, quem é Jesus na minha vida, né? E a igreja que ele instituiu, né? O poder do inferno jamais prevalecerá. Então nós temos que ter a alegria de ser católicos, de estarmos numa igreja, respeitamos todas as demais denominações, mas Jesus edificou a sua igreja e deu a ela poder. E se você for ver, de fato, a única instituição no mundo, não existe uma segunda única, que está há mais de 2000 e poucos anos, é a Igreja Católica. Porque ele disse que o poder do inferno incomoda, atrapalha, de fato, né? A igreja sempre foi e é perseguida, mas se você em qualquer lugar do mundo, qualquer parte do mundo, você vai encontrar a Igreja Católica. Ela está no mundo inteiro, e mais um número maior ou menor, mas não existe nenhum lugar do mundo que a Igreja Católica não esteja presente. O poder do inferno não vai prevalecer. Atrapalhar, sim, incomodar, sim, mas a palavra final é dele, porque a igreja foi ele que quis. Não fui eu, nem um santo, nem um papa, não, foi o próprio Criador do mundo quem quis a sua igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus.